Olá, olá, personitas, que tal? Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas a respeito de como podem aparecer questões de espanhol na prova do Enem e em outros vestibulares. Então, hoje a gente vai falar especificamente de dois gêneros, o cartoon e a charge. Estes gêneros, eles podem ser confundidos, então é importante que a gente saiba diferenciar um do outro. É comum cair charge, cartoon em prova de língua espanhola? Não é comum, mas pode acontecer. Então a gente tem que saber, né? Então a gente vai começar a falar um pouquinho a respeito do cartoon, porque a partir do cartoon a gente consegue entender um pouco a charge. Vale? Vou deixar para vocês aqui um exemplo do que é o cartoon. Isso que vocês viram é um cartoon, vale? Então, qual que é a diferença desse cartoon para a charge? Vamos lá as características. O cartoon, assim como a charge, ele abarca, ele abrange tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal. O que é a linguagem verbal? As palavras. O que é a linguagem não verbal? As imagens. Vale? E uma das principais diferenças entre as duas é que o cartoon, ele não é temporal, ou seja, ele não está situado num determinado tempo, ele não está situado em determinado contexto. Ele é atemporal, ele não necessariamente necessita ser, por exemplo, uma atualidade. Já a charge, ela é situada no tempo. O cartoon, ele não necessariamente está ligado a um tempo. Então, por exemplo, não tenho no cartoon, obrigatoriamente, como em outros gêneros, a questão de ser atual, ou seja, ele é atemporal. Então, eu posso fazer um cartoon hoje a respeito de qualquer situação humana. Precisa ser uma crítica, não precisa, não tem regras quanto à temática do cartoon. Então, a gente vê que a maioria dos cartoons atualmente elas abrangem o comportamento humano. Um exemplo disso eu vou deixar aí para vocês na tela. Já a charge, a gente tem uma outra característica. Quando, por exemplo, o cartoon é atemporal, a gente tem a charge como temporal. Ela tá ligada na maioria das vezes a uma notícia. Então a gente encontra a ilustração de por exemplo, um político atual, um político famoso, conhecido, ou outras personalidades também. Então um exemplo disso eu vou deixar aí para vocês também na tela. Uma das coisas que a gente tem que ter atenção é que quando a gente fala de gênero, assim como, por exemplo, a charge, a gente está falando de um gênero que é feito a partir de uma leitura de um determinado assunto, de um determinado contexto. Quando eu digo uma leitura, ela não necessariamente é uma leitura das palavras. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma folhinha, né? E não necessariamente é uma leitura das palavras que estão nessa folha, mas sim uma leitura de mundo, que uma determinada pessoa, ela faz a respeito de um assunto. Então, ela satiriza esse assunto e traz pra gente a charge. Então, um exemplo do que eu tô falando por exemplo, eu tenho uma visão de mundo a respeito. Vamos ver uma coisa que eu tenho visão de mundo a respeito. Tenho visão de mundo a respeito do cenário atual nessa questão da pandemia e etc e tal. Então, por exemplo, eu posso fazer uma charge aqui usando uma personalidade, uma pessoa que já fez uma declaração a respeito desse cenário de pandemia. E nisso, eu vou, é lógico, se é uma sátira, né, algo satírico, é algo que é risível, algo que não desprovido de como que eu digo? Não sei se posso dizer isso desprovido de respeito, mas é desprovido da minha consideração de não satirizá-la, sim? Então, eu posso sim fazer uma leitura a respeito de determinada fala, determinado comportamento e fazer uma sátira por meio de uma charge. É muito comum a gente fazer a confusão de gêneros, né? Quando a gente tem quadrinho, quando a gente tem tira cômica. E eu digo tira cômica porque muitos consideram a falar tirinha como se fosse um gênero menor, né? Torna o gênero tira cômica menor. Então eu uso sempre tira cômica para não ter esse problema de falha na comunicação. E também
Então a gente tem quadrinhos, né, HQ, histórias em quadrinhos, a gente tem tira cômica, a gente tem a charge, tem o cartoon, e todos esses quatro, não somente esses, é possível da gente ver aí nas questões dos vestibulares, tanto na parte de língua espanhola, quanto na parte de linguagens em si. Então é importante que vocês saibam fazer desde agora essa separação dos gêneros.